Boa noite, minha igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais um tempo diante da palavra, diante do nosso Deus. E a nossa reflexão de hoje, ela se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 5, os versículos de 25 até o versículo de número 34. Marcos capítulo 5, versículo 25 até o versículo de número 34. A minha tradução é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje e eu quero fazer com você e por você neste momento essa leitura para depois fazermos aqui assim então a nossa reflexão. Atente-se à leitura da palavra, querida. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a faziam sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ali ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na capa, pois pensava ela assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Queridos, quero pensar com os irmãos sobre o perigo do deixar para depois. Você é brasileiro, você já está farto e cansado de ouvir aquela frase que brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão rouba. Na verdade, esta frase não é bem só nossa, se é que isto serve de consolo para alguém. Esta frase é do ser humano em comum. Esta frase ela é minha, esta frase ela é sua, ela é do americano, ela é do europeu, ela é do oriental, mas nós, brasileiros, adotamos esta frase como nossa. E bem da verdade, nós agimos com muita frequência assim, é óbvio e é claro que toda regra tem as suas exceções, mas dentro de uma certa normalidade, a grande maioria age assim. Quem é que nunca ouviu o cidadão falando que depois que foi roubado é que ele colocou uma tranca, é que ele colocou um alarme, é que ele passou a ter mais cuidado? E essa frase, ela é bem uma verdade. Temos o costume de deixar tudo para depois. Depois eu faço isso, depois eu vou àquele lugar, depois eu tomo tal atitude, depois eu falo, depois eu como, depois eu vou, depois eu pego, depois eu pago. Essa então é extraordinária, né? Depois eu pago. O brasileiro, um outro hábito, um outro defeito que nós temos é de gostar de prestações. Tenho dinheiro para comprar à vista, posso pagar à vista, mas se não me der desconto, eu parcelo em 10, 20, 30, 40. Não
tem problema, mas eu não tiro o meu dinheiro do bolso. Eu pago pequenas parcelas, mas eu não tiro todo o dinheiro do bolso ao mesmo tempo. Pagar depois. Temos este hábito também. Temos a tendência, sim, de deixar as coisas para depois. Mas fazendo assim, estamos correndo um sério risco. Porque, na verdade, o depois, o amanhã, o depois, ele não nos pertence. Provérbios, no capítulo 27, versículo 1, está escrito assim, olha, não presuma-se do dia de amanhã, porque não sabe o que ele trará. Você não sabe das novidades do dia do amanhã. E ainda mais, você nem sabe se o amanhã vai existir para você. A única certeza que nós temos nesta vida é que a morte é certa. Esta certeza todos nós temos. Quanto ao estar vivo amanhã, ou daqui a um minuto, ou daqui a alguns segundos, isso não nos pertence. Mas nós temos esta triste tendência de deixarmos e corrermos o risco de deixar para depois. E eu digo um risco porque deixar para depois, corremos o risco de perder grandes oportunidades na vida. E oportunidades são portas que se abrem e fecham em fração de segundo. E quando assustamos, a oportunidade já foi, já era, outro já tomou posse, ou já é de uma outra pessoa. Perdemos a chance. Deixar para depois, deixar para estudar depois, deixar para trabalhar depois, deixar para abraçar depois, deixar para cuidar depois, é tudo muito perigoso. Pois o deixar para depois, podemos perder bons momentos hoje. Podemos deixar de viver bons momentos hoje, pensando no depois. Podemos perder grandes amigos hoje, deixando para depois. Perder até, quem sabe, um grande amor. Para quem anda à procura aí do seu grande amor que ainda não apareceu, você pode perder a oportunidade de encontrar um grande amor, deixando para fazer as coisas depois. Podemos perder também grandes momentos de alegrias. Podemos perder e deixar de viver uma vida com intensidade por querer deixar as coisas para depois, deixar para o amanhã, deixar para o mais tarde. Precisamos lembrar, querido, de que o depois pode ser muito tarde. O depois pode não existir para nós. Esta é uma grande verdade. Estamos diante de uma história de uma mulher que procurou por todos os médicos, procurou por todos os recursos que ela conhecia e recursos indicados, sem obter êxito no seu tratamento. Diz o texto que ela era muito doente. E o texto diz ainda mais, que ela gastou tudo quanto tinha para cuidar daquela enfermidade que era uma hemorragia, que ela sofria durante 12 anos. E ela gastou tudo o que tinha com os médicos e nada adiantou. Então, depois de ter gastado tudo com os médicos, de ter sofrido muito, depois de nada ter resolvido, de nada ter adiantado, ainda com a sua enfermidade, quanto tempo de vida aquela mulher perdeu? Perdeu muito tempo. Depois de ter gastado tudo quando estava no fundo do poço, sem jeito e sem recurso, ela toma uma atitude de procurar por Jesus. E ela procura por Jesus e, como todos aqueles que vão até Jesus, nenhum volta sem resposta, ela foi e encontrou a cura em Jesus. Querido, o que me chama a atenção neste texto por agora
em poucos minutos da nossa reflexão de hoje, o que me chama a atenção é uma pergunta. Por que ela não procurou por Jesus antes de perder tudo? Para e pensa, meu amigo, para e pensa, meu irmão, quanta dor, quanto trauma aquela mulher poderia ter evitado, quanto sofrimento aquela mulher poderia ter evitado, se ela tivesse tomado a atitude de procurar por Jesus antes de sofrer tanto. Isso que me chama a atenção daquela mulher, o hábito, o defeito de deixar o certo para depois, de deixar de tomar atitudes certas, deixar para depois, de ficar pensando, de ficar protelando, de ficar procurando tratar dos seus problemas como se você fosse suficiente capaz para resolver. Tem coisas, queridos, que não há outra solução a não ser procurarmos por Jesus. Aquela mulher perdeu 12 anos da sua vida. Quando ela estava no pior estágio da sua vida, quando ela estava no fundo do poço, é que ela foi procurar por Jesus. Talvez seja essa, querida, a sua situação. Você tem aí sofrido, batalhado, corrido atrás e não dá certo, e as coisas não funcionam, as coisas não andam, e as coisas andam tudo assim, complicada, e você já não sabe mais o que fazer. Talvez seja a hora, querido, de você dar uma chance para o seu coração. Talvez seja a hora de você dar uma oportunidade para você e olhar para Jesus. Pense nisso, meu querido. Deixamos de viver grandes milagres por não procurar por Jesus com fé. Aprendo isso com essa mulher. O versículo 28 diz assim, ó, se eu apenas tocar na capa dele, eu serei curada. Onde esta mulher arrumou esta fé? Ela já havia ouvido falar de Jesus, querido. Talvez seja essa a sua situação. Já ouviu falar de Jesus com muita frequência e já conhece até algo sobre Jesus, mas você ainda não foi até Jesus com fé, com aquele coração quebrantado, como sendo Ele aquele que pode te abraçar, como sendo aquele que vai te abraçar. Talvez você ainda tenha dúvida, será que Ele vai mesmo me aceitar? Será que Ele vai mesmo resolver? Querido, só tem um jeito de você saber. Vá até Jesus com fé. Faça como esta mulher. Se eu apenas tocar na capa dele, eu serei curada. Aprendo aqui com esta mulher, querido, que eu deixo de viver experiências com Jesus hoje por procurar por Ele somente quando já não tem mais jeito. Eu fico pensando, por que é que você tem que ser assim e tem que pensar assim? Por que é que aquela mulher já esperou gastar tudo primeiro e ela só estava piorando? Por quê? As pessoas pensam assim, agem assim, por que deixar tanto para depois? A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça, querido. Talvez você está aí ouvindo agora a minha voz, não endureça. Dê uma chance para você. Procure por Jesus antes que seja tarde demais, enquanto a vida ainda tem esperança. Para aquela mulher ainda houve esperança. Teve um amanhã para aquela mulher. Mas o amanhã não nos é garantido. Não deixe, querido, de viver experiências com Jesus hoje pensando que amanhã você vai ter uma oportunidade, ou pensando que talvez você, com seus recursos, com seus meios, você consegue solucionar o seu problema. Lança-se, querido, aos pés de Jesus com fé, como fez aquela mulher. Aprenda outra coisa com esta mulher, querida, que perdemos anos das nossas vidas por não procurarmos por Jesus. Anos a fios perdidos, vida que poderia ter sido vivida com intensidade, mas não é. Aquela mulher perdeu por 12 anos da sua vida.
12 anos tentando sozinha. E ao final de tudo, ao perder amigos, ao perder saúde, ao perder o seu dinheiro, ao perder o seu tempo, ela olha para um lado, olha para o outro e fala: a minha solução é Jesus. É isso que eu quero dizer para você, querido, que a nossa solução, que a minha solução, que a sua solução, ela é Jesus. Só Jesus é a nossa solução. Então, por que esperar tanto? Talvez você, amigo, já tenha até ouvido falar de Jesus, talvez você já esteve até na casa e na presença do Senhor por um motivo ou outro. Você afastou, querido. Por um motivo ou outro, você não quer mais procurar por Jesus. E a sua dor é muito grande. E quando eu digo de dor, amado, não digo só dor de doença ou de uma decepção financeira, um fracasso financeiro ou um trabalho perdido. Eu estou falando de coisas muito mais importantes do que isso, amado. Eu estou falando de ter vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à tempestade. Você pode levantar os seus olhos para o céu e dizer que grande é o Senhor na sua vida. E que nem a morte, que nem a vida, que nem a doença, que nem as potestades, que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, plantado aí no seu coração, porque mesmo em meio à dor e sofrimento, você é capaz de dizer que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. E você pode dizer que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a fé que teve aquela mulher. Se eu apenas tocar, eu sei que eu serei curada. Dê um passo para Jesus, querido. Toque nele com fé, amados. Abra o seu coração, não desfaleça, não fique esperando mais. O Salmo 46, o salmista diz assim: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O que eu tenho para te dizer neste tempo, meu amigo, meu irmão, não perca mais tempo. Seja feliz o quanto antes. Deus te dá oportunidade hoje. Não deixe para o depois, porque o depois pode ser muito tarde, meu querido. Na espera do depois, você pode não ter mais uma oportunidade. Na espera do depois, você pode não ter mais uma oportunidade. O depois, amigo, o depois pode ser perigoso. O depois, ele não te pertence. O que nos pertence é o hoje e é o agora. E hoje, meu querido, Cristo está com os braços abertos. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, Ele está com os braços abertos, te esperando. Abraça-se com este Senhor Jesus. Não faça como esta mulher, não espere mais. 12 anos de sofrimento, para depois a ficha cair. Não espere, meu amigo, você pode ser feliz hoje com tudo o que você tem. Não espere cair numa situação difícil, não espere chegar no fim do poço como esperou esta mulher. Esta mulher esperou descer no mais baixo nível da dor, que é do desamparo e da perda de tudo. Abra os olhos, meu querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pense nisso, vá até Jesus com fé e Ele vai te atender, meu amigo. Todos que foram a Jesus, Ele atendeu. Abra os olhos, meu amigo, abra o coração para Jesus antes que seja tarde demais. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração,
no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus e até uma nova oportunidade em o nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe.